Saudações e bem-vindo a este espaço especial alusivo aos 40 anos da SADC. Hoje o nosso convidado é o Dr. Tomás Salmão, que é um dos que conhece melhor e por dentro a organização, pois teve a ocasião de trabalhar durante 2 mandatos como secretário executivo da SADC. Dr. Tomás Salmão, é bem-vindo à família Mídia Mais. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, como quiserem, e é sempre um prazer estar convosco. Dr. Tomás Salmão, 40 anos da SADC, uma longa caminhada para alguns, não tanto para os outros, e o ponto de início é precisamente a linha da frente que visava a libertação de toda a região. Esta etapa foi cumprida com sucesso e depois a etapa que seguia tinha a ver com a necessidade de assegurar o desenvolvimento econômico da região da SADC. Este ainda é um grande desafio por ser realizado. Tendo trabalhado por dentro da SADC durante 2 mandatos, que constrangimentos é que pode identificar no processo da integração regional? Obrigado pela oportunidade de estar aqui a abordar um assunto que, como bem disse, conheço por dentro, pelas ligações que tive ainda quando trabalhava para o governo de Moçambique e mais tarde quando me juntei à organização. E diz muito bem o Boaventura que o ponto de partida de tudo isto são os países da linha da frente. E países da linha da frente contam-se aos dedos, de uma ou 2 mãos. Ou seja, Angola, Moçambique, o Lesotho, a Tanzânia, a Zâmbia e, de alguma maneira, uma vez e outra, Malawi. Que não se engajou tanto, pelo menos no início. Não. Estes 6 países, em determinado momento do processo histórico, concluem que é preciso criar um instrumento cujas características era, para além da componente política, obviamente, era apoiar os países a concentrarem-se mais na agenda de desenvolvimento econômico e na altura para fazer face às sanções ou ao regime do apartheid. Eu, na lista dos países, não mencionei o Botsuana, que penso que é útil referir sob a liderança de Sasseret Sekama. Esta família de 6 ou 7 países, em 1980, cria a Conferência de Desenvolvimento e Coordenação para este objetivo, que era basicamente o uso das infraestruturas de transporte, que pela sua natureza, para, por um lado, isolar, mas por outro lado, fazer face ao poderio do regime do apartheid. Isto em 1980, em Lusaka. Seguem-se processos subsequentes, como sejam a libertação do Zimbábue e, finalmente, em 1990, a libertação de Nelson Mandela, e a partir daí os países da linha da frente ou da conferência decidem criar um outro instrumento, que é a SADC, sob o formato de comunidade para o desenvolvimento da África Austral. Então, 2 coisas ocorrem que precisam ser tomadas em linha de conta aqui. Por um lado, o contexto político mudou. Portanto, tem-se linha da frente, o alvo é o apartheid
e a libertação do Zimbábue. O Zimbábue transforma-se independente. Em 90 ocorre o primeiro sinal da libertação de Mandela e, a partir daqui, portanto, criam-se condições objetivas para que isto, para que se crie a Conferência de Desenvolvimento da África Austral. Eu gosto muito de citar nesta ocasião um evento que muitas vezes passa-nos pelas nossas cabeças, mas que os namíbios fazem questão de celebrar isto rigorosamente todos os anos, que é um evento que ocorre em 1988, a famosa Batalha de Cuito Canaval, no sul de Angola, onde pela primeira vez um exército africano, um exército da região, confronta o regime do apartheid por ar e por terra. Pode-se dizer, é verdade, na altura apoiado por tropas cubanas, mas o facto é que desmontaram a máquina de guerra de Magnus Malan, que era então o ministro da Defesa da África do Sul, e puseram no chão a aviação poderosa sul-africana com os seus Mirages. Então, isto é um evento que muda completamente a conjuntura na nossa região. Portanto, dizia eu que as características políticas mudaram. Mas, por outro lado, o número de países, desde a linha da frente até os dias de hoje, que eram 7, passa para 15, hoje são 16 países. E alguns destes países com as suas motivações pelas quais se juntam à organização. Algumas delas até nem são motivações de caráter político. São motivações ditadas mais por interesses económicos que os levam a juntar-se a SADC. Então, muda o contexto político, mudam-se as motivações, então é preciso fazer a gestão e reencontrar a nova identidade desta instituição de desenvolvimento da África Austral, para a partir daí poder, dizendo que muito bem, sendo esta motivação, agora os pilares são estes, as motivações são estas e vamos partir para este processo. Refiro-me ao caso das Maurícias, refiro-me ao caso de Madagascar, refiro-me ao caso da República Democrática do Congo, enfim, países que não tinham muita ligação histórica com a África Austral, mas que tinham interesses em estar próximos desta região. O que quer dizer que a região, a organização, teve que reencontrar uma nova motivação para se afirmar. Esta adesão destes países não terá causa de dispersão dos esforços dos países, necessariamente da SADC ou da África Austral? Qualquer que seja a razão, não é? O fato é que os países foram aceitos, não é? Com as suas motivações e, por isso mesmo, a organização teve que reencontrar a sua motivação. E a adesão foi benéfica, doutor, para a organização? O tempo vai dizer. É muito tempo para se fazer um juízo e uma avaliação se o tempo foi benéfica ou não. Mas, ao mesmo tempo, enquanto estas coisas ocorrem, do lado do continente, começam a surgir escolas e doutrinas de que é preciso que a África se reencontre, se junte para olhar para a agenda de desenvolvimento como a agenda principal do continente e não só uma agenda de gestão de conflitos. Que é preciso passar, portanto, para a agenda de desenvolvimento e daí que se lança o programa ousado da Zona do Comércio Livre do continente.
a tal Free Trade Area, para todo o continente africano. Bom, quando foi lançada, alguns céticos diziam, mas bom, como é que a gente vai lançar uma zona de comércio livre no continente africano onde não existem sequer infraestruturas? Mas, seja como for, o mérito da organização continental foi de colocar este desafio aos africanos, de chamar-nos a atenção de que, olha, o nosso foco, a nossa agenda não se deve concentrar apenas na gestão de conflitos intra-africanos, temos de caminhar para uma fase em que esses conflitos passem para a história e nós nos concentremos na agenda principal do nosso continente, que é a agenda de desenvolvimento, que passa pela criação de infraestruturas de norte, de Cairo ao Cabo, e do Oceano Índico ao Oceano Atlântico. Portanto, a SADC é apanhada por estas transformações que ocorrem, endógenas, que ocorrem na região, transformações políticas que ocorrem na região, que são profundas, o alargamento, mas uma nova mensagem que é transmitida ao nível continental, portanto, ao nível da supraestrutura continental, de que, olha, é preciso que nos motivemos, é preciso que nos concentremos naquilo que mais preocupa os africanos. Agora, em relação à sua questão, eu julgo que os países da região austral, neste caso estamos a falar de África, e os países africanos no seu conjunto, por um lado, é preciso dar-lhes a nota positiva por lançarem-se este desafio a eles próprios. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que esses países tenham consciência e sabem que uma agenda de desenvolvimento não é uma agenda de 5 anos, não é uma agenda de 10 anos, não é uma agenda de 15 anos, não é uma agenda de 20 anos. Agendas de desenvolvimento são agendas para 25, 50, 75, 100 anos. São agendas de longo prazo. Aquilo que é importante é saber que, olha, eu dentro de 10 anos tenho que avaliar para verificar onde é que eu estou. Dentro de 20 anos tenho que avaliar para ver qual foi o progresso que eu fiz. Dentro de 30 anos tenho que fazer essa avaliação. Para quê? Para que os países possam medir se os seus membros, a Organização Continental possa medir e avaliar se os seus membros saíram de uma renda per capita de 400, 500, que é a renda per capita dos países mais pobres do mundo, para uma renda de 4, 5 mil dólares americanos a caminhar para os 6, onde começam a surgir como países de renda média. E houve este cuidado desta calendarização que cita como sendo ideal? Eu penso que ainda não chegamos aí, mas o facto de se estabelecer a Agenda 2063 já é um primeiro passo nessa direção, de que é preciso termos uma agenda que transmita uma visão que, aliás, os precursores e fundadores da Organização da Unidade Africana, Nkrumah e outros, tinham esta visão de muito longo prazo. Então é preciso retomar, voltar a pegar nesse ponto, voltar a pegar para que, com base agora nesta Agenda 2063, os países possam olhar para si e ver quais são as metas a estabelecer para que, dentro de 20, 25 anos, 70, 75% dos países do continente africano sejam países de renda média. É para aí que temos de caminhar. Aí a organização poderá fazer essa avaliação de que, olha, parece que estamos a lograr alcançar esse objetivo. Mas o primeiro passo é temos que estar de acordo com os princípios, com a agenda. E estamos de acordo, doutor?
Eu julgo que, do ponto de vista teórico, estamos de acordo. Do ponto de vista teórico. E do ponto de vista prático? A prática mostra que podíamos ser mais rápidos e mais céleres a tratar alguns aspectos. Vejamos. Todos estamos de acordo que a paz é condição sine qua non para a região e para o continente. Todos concordamos que este é o ponto de partida para irmos para mais longe. Passarmos a gestão de conflitos para a referência histórica e olharmos mais para modelos de como, por via da coesão, por via da inclusão, os países vivem em paz e ambientes de tranquilidade. Digamos que esse é um ponto importante. Mas, se olhar para aquilo que é a realidade do continente, há de verificar que ainda estamos com problemas de conflitos. É verdade que conflitos bem localizados, mas lá estão. E todos eles agravados agora com o surgimento de um novo elemento, que é esta jihada islâmica, que começa a ser uma ameaça séria à paz no continente africano, cujas causas e origens até podem não ser causas endógenas ou internas ao continente, mas a forma como ela se manifesta fortemente no continente, e porque os países do continente ainda estão com infraestruturas e instituições frágeis, são tomados de surpresa. Costa do Marfim, por exemplo, Somália, que é, conforme se diz, um Estado falhado, começa a descer para o Quênia, começa a descer para a Tanzânia e agora está aí conosco. Mas os países africanos não tinham como evitar esta situação? Eu creio que podiam ter formas de evitar, mas também pode-se dizer que foram colhidos de surpresa. Talvez não tanto para Moçambique, porque as informações que circulam são no sentido de que começaram a haver primeiros sinais por aí em 2007, houve uma outra advertência aqui e acolá, todavia, em nome da laicidade do Estado, o governo não terá tomado em conta. Sim, é um debate que pode ser tomado em linha de conta, sobretudo para evitar ferir suscetibilidades, não é? Porquê? Porque aparentemente, teoricamente, todos nós, à partida, somos tentados a ligar, não é, o islamismo à religião muçulmana. Mas me parece que a religião muçulmana é, como todas as outras religiões, uma religião de paz, de tranquilidade e de amor entre as pessoas. E os países foram tomados de surpresa e, eventualmente, subestimaram aquilo que podiam ser as implicações decorrentes de um fenómeno que ocorreu na costa da Somália, que foi a pirataria marítima. Está recordado que haviam barcos que eram pirateados aqui ao longo da nossa costa, ao longo do canal de Moçambique, e os piratas exigiam somas avultadíssimas para libertarem as tripulações e os navios, que eram petroleiros e outro tipo de navios, até que a União Europeia, as potências ocidentais, por se sentirem lesadas, usando a base de Diego Garcia, começaram a patrulhar a zona em coordenação, portanto, com a Marinha Sul-Africana, e isso se resolveu do lado do mar. Mas do lado da terra, o problema ficou. A Somália continuou lá, o tráfego da droga a partir do Afeganistão, do Paquistão, continuou a existir, e isto começou a desenvolver-se e a criar raízes. Portanto,
Eu creio que, globalmente, as instituições de inteligência do continente, da região e dos países subestimaram o acompanhamento de forma constante e permanente daquilo que seriam as ramificações de um fenómeno que ocorreu aqui nas nossas proximidades, chamado pirataria. Agora não temos outra alternativa que não seja lidar com ele, com todas as implicações e consequências, porque se não se lidar com ele, seguramente que isto é um mal que pode afetar todos os países de igual forma. E como é que isto interfere no processo da integração regional na SADC? Eu penso que interfere no sentido de que desvia a atenção do aspecto principal. E o aspecto principal é a agenda das prioridades, como, ou seja, desenvolvimento de infraestruturas para conectar e facilitar a integração regional e a integração continental, a facilitação do comércio, circulação de pessoas e bens ligadas, portanto, a essas infraestruturas. 3, o desenvolvimento de uma rede, do potencial industrial e a sua rede, portanto, de geração e obtenção de matérias-primas, sejam elas agrícolas, minerais e outras, para que a região possa, de maneira gradual, transformar-se numa base importante de geração, por um lado, de emprego, geração de renda, mas geração de matérias-primas ou produtos acabados que sirvam o restante do continente e o mundo em geral. Ao sermos desviados do ponto de vista de recursos e atenção desta agenda para concentrar a nossa atenção na gestão deste assunto, não é? Que é as características e a forma de agressão da Jihad Islâmica, no caso específico de Moçambique, na província de Cabo Delgado, o desviar dessa atenção para aqui, sem dúvida nenhuma, que retrata. Porquê? Porque estes fenómenos fazem com que as lideranças políticas, quando se juntam, no lugar de concentrarem a sua atenção nas ações decorrentes ao processo de implantação da zona de comércio livre, vão levar horas e horas a discutir o que fazer para tratar deste aspecto específico. Isto mostra bem a experiência que tivemos no caso da República Democrática do processo da República Democrática do Congo. Portanto, não é benéfico, não é? Há de trazer alguns retrocessos, mas o mais importante é que os países, todos eles, tenham consciência de que isto é um fenómeno que vem a descer da África Ocidental para a África Oriental e agora da África Oriental pode ir descendo para a África Austral sem qualquer tipo de limites. Portanto, uma ação coordenada para tratar disto ao nível continental, ao nível regional e ao nível de cada um dos países é uma ação que se impõe, porque sem dúvida nenhuma que ela cria perturbações no funcionamento normal das instituições regionais e de cada um dos países. Para além do jihadismo, quais são outros fatores que tanto representam uma espécie de empecilho ao processo de integração regional? Eu penso que este é o mais recente. Os outros eram aspectos já identificados, com os quais os países estavam a lidar, estabelecendo uma agenda de como lidar com eles. Ou seja, para além dos aspectos de paz, desenvolvimento de infraestruturas, facilitação do comércio, desenvolvimento de um tecido industrial para que possamos ser auto-industriais e gerarmos o nosso output,
os países também ganharam a consciência de que, de modo a ser bem-sucedidos nesta agenda, existe um aspecto fundamental que se chama boa governação na gestão dos países. Ou seja, as boas práticas de gestão daquilo que é a coisa pública. Porque são essas boas práticas que nos permitem caminhar num processo de construirmos sociedades onde exista mais equidade, mais justiça social e menos desigualdade entre as pessoas, e desigualdades essas que ao longo do tempo podem se transformar em causas de conflitos. Portanto, a boa governação neste sentido, não é? Respeito da coisa pública, respeito pelos direitos humanos, funcionamento do sistema judicial, não é? São aspectos importantes que complementam a agenda de desenvolvimento. Não se pode tratar de uma agenda de desenvolvimento sem que se olhe para estes aspectos específicos. Não estou a discutir, inclusive aqui, o aspecto da democratização, porque cada um tem as suas ideias sobre essa coisa da democratização, não é? Ouvi há dias, incluindo o presidente Thabo Mbeki, a dar uma preleição à volta disso. Mas não quero entrar neste assunto. O que estou a dizer é que a gestão da coisa pública, a gestão daquilo que pertence a todos, deve ser norteado pelos princípios de ética e pelos princípios de boa governação, como parte da nossa agenda de desenvolvimento, porque ela permite reduzir as desigualdades e permite e impede o surgimento no médio e longo prazo de convulsões sociais. Porquê? Porque o fosso entre aqueles que têm e os que não têm vai se reduzindo e as pessoas começam a ver de que, bom, afinal, pertencemos todos ao mesmo país com os mesmos direitos e obrigações. Este é um aspecto. Mas o outro aspecto é que países como África do Sul, Egito, Nigéria, Quênia, cada um localizado ou situado na sua zona de influência, o Egito na zona do Magreb, o Quênia na África Ocidental, na África Oriental, a Nigéria na África Ocidental, a África do Sul na África Austral, cada um destes países localizado aqui, na respectiva sub-região, mas reconhecidos como aquilo que são os agentes promotores de desenvolvimento, países que podem induzir o desenvolvimento. É preciso que da parte destes países, não é? Ao mesmo tempo que têm a responsabilidade de olhar para as suas questões internas e as suas preocupações internas para melhor servirem os respectivos cidadãos, eles tenham a capacidade de liderar estes processos e, às vezes, prescindindo de maneira consciente, de maneira deliberada, dos dividendos que poderiam obter de uma forma egoísta, aceitando partilhar esses dividendos com a restante região. É uma decisão muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque pobres existem também na África do Sul. Tão pobres como aqueles que existem em Moçambique, tão pobres como aqueles que existem na Tanzânia, etc, etc. Mas não há qualquer tipo de dúvida que a África do Sul está melhor posicionada para funcionar como o motor da agenda de promoção de desenvolvimento aqui da nossa região que os outros países. Então, a liderança nestes países tem que saber ter consciência disso e saber usar esta parte. E o que a África do Sul ganha com isso? Eu penso que a África do Sul ganha
Quem diz África do Sul diz Nigéria, Egito e outros países que citou. Ganham duas ou três coisas que não deixam de ser importantes. Por um lado, ganham respeitabilidade, em primeiro lugar. E é sempre bom ser respeitado pelos seus vizinhos, porque vizinho não se escolhe. Vizinho é aquele que se tem. Ganha-se respeitabilidade no sentido de que, olha, apesar do nosso fogo, apesar das nossas diferenças, este vizinho está a cumprir com a sua parte, com as suas responsabilidades históricas neste processo de desenvolvimento. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que ganham mercado. Ganham mercado. Porque, não obstante estarmos todos a construir tecidos industriais para criarmos emprego, consumirmos aquilo que produzimos, termos a nossa agroindústria, não há qualquer tipo de dúvida que vamos estar sempre a competir com aquilo que são os produtos que são produzidos aqui no vizinho, que, de alguma maneira, já conquistaram o nosso mercado. Estou a falar de produtos básicos e outros, que, à medida que nós fomos criando essa capacidade, à medida que formos dizendo aos nossos cidadãos, olha, goste do Made in Mozambique, não há qualquer tipo de dúvida que esse gosta do Made in Mozambique vai estar sempre confrontado com uma competição de um produto que está ali ao lado e, por causa da zona do comércio livre, também é disponível para esse cidadão, o que força a nossa indústria a também produzir naqueles níveis e naqueles padrões. Mas, indo diretamente à sua pergunta, ganha mercado. Um mercado disponível, portanto, para onde se possa trabalhar. Em terceiro lugar, penso que amplia o conhecimento sobre outras realidades que eventualmente podem ser do desconhecimento da parte dos sul-africanos, que podem induzir a que agências de investigação, agências de instituições de ensino e outras possam usar os outros países como pontos onde aspectos de investigação, o research, usando o termo próprio, possam ser feitos estudos para permitir, portanto, tirar conclusões que não só sirvam à África do Sul, mas possam servir à região no seu conjunto. Portanto, de uma maneira ou de outra, estes países têm muito a ganhar se tiverem uma abordagem de partilha daquilo que se tem, partilha de responsabilidades e uma certa equidade no tratamento dos assuntos. Doutor Marcelo, acha que os países africanos, sobretudo os países da região da SADC, estão preparados para este tipo de partilha, pondo de lado o egoísmo? Boaventura, estas coisas, como é que se chama? Estas coisas são coisas que levam o seu tempo. Não são coisas que resultarão de eu ir ali àquela porta, girar uma chave e encontrar do outro lado da porta um comportamento diferente. Não. Os comportamentos vão ser ditados pelas vantagens e benefícios que eu vou encontrar ao saber trabalhar melhor com os outros dentro de uma agenda que interessa aos outros. Este é o papel do secretariado da SADC neste caso. Muitas vezes os países encontram-se, porque os países têm as suas agendas domésticas, têm as suas preocupações domésticas, temos que perceber esse aspecto, e encontram-se sobrecarregados com isto. Alguém que está, neste caso específico, sentado em Gaborone, tem que lembrar aos países membros da organização de que, olha, atenção, é verdade que os tempos da solidariedade passaram.
a solidariedade militante, porque estávamos a lutar contra o apartheid, passaram. Agora estamos todos libertos, estamos todos com uma agenda de desenvolvimento, mas o nosso desenvolvimento vai ser mais forte, mais sólido, se pudermos arrastar conosco aqueles que nos rodeiam, do que pensarmos numa atitude egoísta e egocentrista. O grande problema é que as decisões do secretariado da SADC não vinculam os Estados. Não, o secretariado não toma decisões. O secretariado prepara decisões para os chefes de Estado, ao nível de cimeira, tomarem essas decisões. Mas esse secretariado tem que ter a sensibilidade, por via de estudos e por via de consultas, de quais são os aspectos que preocupam os países mais fracos, para poder colocá-las em cima da mesa e permitir que essa discussão desapaixonada possa ocorrer. E essa discussão tem que ocorrer. Não há outra maneira. Se quisermos caminhar com uma agenda de desenvolvimento continental, essa discussão tem que ser feita e todos, repito, todos, vão ficar a ganhar. Os mais fortes sairão mais fortes porque estão rodeados por países de renda média e que estão numa agenda de desenvolvimento. Teremos menos cidadãos com a propensão de querer saltar a fronteira para ir trabalhar na África do Sul, porque, afinal, também no seu país existem minas, também no seu país existem indústrias, também no seu país existem grandes complexos agrários onde eu possa fazer uma opção e escolher por isso. Digamos que isto partilha o sentido de bem-estar comum, bem-estar social ao nível da região, que é uma coisa que todos, indiscutivelmente do seu grau de desenvolvimento, todos queremos. Dr. Tomás Salom, por que razão no seio da SADC a busca de consensos equivale a tentativa de encontrar, de localizar um gato preto numa sala escura? Porque fazer consensos é um processo difícil. E como disse Boaventura, até 1990, todos estávamos de acordo com a agenda. E qual era a agenda? Até 80, todos estamos de acordo que temos que libertar o Zimbábue. Até 90, todos estávamos de acordo que é preciso acabar com o apartheid. Todos. 92 ou 94, a África do Sul ficou democrática e somos países todos independentes. E cada um dos países, com a sua Constituição, com as suas leis e com a sua agenda e com os seus cidadãos. Então, é natural e é óbvio que surjam alguns egoísmos patrióticos. É natural que surjam alguns egoísmos patrióticos. Mas aqui, como dizia, é preciso que alguém nos vá lembrando, vá recordando de que, olha, a sua linha férrea vai lhe servir mais se ela for construída não só de Cape Town a Beitbridge, mas se ela for para além de Beitbridge. Então, quando mobilizar recursos para a construção da linha férrea, pense numa linha férrea que sai de Cape, vai até a fronteira com o Zimbábue, da fronteira com o Zimbábue até a fronteira com a Zâmbia, da fronteira com a Zâmbia até a República Democrática do Sul, até ao norte do continente. Porque essa linha férrea vai servir também os seus interesses. Por isso, pense mais para além das suas próprias fronteiras. Agora, fazer esses consensos não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. Por quê? Porque, infelizmente, todos precisamos de recursos para fazer tudo. E, às vezes, esses recursos não são suficientes para
fazermos face aos nossos assuntos domésticos. Quanto mais fazer ou tratar de assuntos que dizem respeito a um país que está do outro lado da fronteira. Então, fazer isto é um processo difícil em todas as comunidades. Aqui conosco, ocorre no continente africano, ocorre na região da União Europeia, como é que se chama? Sacudidelas entre os alemães, britânicos, que agora estão de saída, franceses, portugueses, italianos e outros. Essas coisas acontecem, em que normalmente os mais fracos são olhados com, não posso dizer desdém, mas como países menos importantes para a causa. Mas, na realidade, esses, entre aspas, ditos menos importantes para a causa, são tão importantes para a causa como todos os outros. O Dr. Tomás Salmão apontou a boa governação como sendo um dos fatores cruciais para o processo da integração regional. De 0 a 5, como é que estamos a nível da SADC, do ponto de vista de boa governação? A realidade varia de país para país. E teríamos que encontrar os critérios ou as rúbricas que nos permitissem qualificar o que é que queremos chamar boa governação. Vejamos, ao nível da gestão da despesa pública. Qual é a percentagem de recursos que vai para segmentos como a educação? Qual é a percentagem de recursos que vai para a saúde? Se calhar é um critério. Qual é a percentagem que vai para a capacitação das instituições que cuidam do bem-estar e da tranquilidade dos cidadãos? Ou seja, instituições de lei e ordem, como seja a polícia, os tribunais. Qual é a percentagem que vai para isto? Qual é a percentagem que vai para instituições que cuidam do tratamento contra a corrupção? É X. Então, há de somar tudo isto, não é? E há de chegar à conclusão de que, olha, naquele PIB que o país gera, o país consegue alocar tantos por cento para cuidar daquilo que são as preocupações dos seus cidadãos, ao mesmo tempo que se concentra naquilo que é a agenda principal de desenvolvimento. E na agenda de desenvolvimento há de ver que cada país há de ter o seu setor estratégico. Por aquilo que me parece, no caso de Moçambique, parece-me que cada vez mais estamos a fazer consenso que o desenvolvimento da agricultura, agroindústria e as respectivas infraestruturas deve ser o nosso foco. Então, nesse critério, há de ver, bom, quanto é que daqui vai do Orçamento do Estado alocado para isto, para ver se o governo é consequente com aquilo que são as declarações e pronunciamentos e ofertas que faz aos seus cidadãos. Portanto, eu penso que um juízo certo, cuidado, decorrerá de serem estabelecidos os critérios, as rúbricas a serem tomadas em linha de conta e a partir daí, então, vamos pegar país por país e ver qual é aquele que está em melhores condições do ponto de vista de boa governação. Não julgar apenas a boa governação por fazer eleições de 5 em 5 anos. Não, não está aí a boa governação. A boa governação é muito mais do que isso. A prática mostra no mundo que há países que não fazem eleições de 5 em 5 anos, mas a qualidade de vida dos seus cidadãos melhora, está lá e continua a florescer. Portanto, eu penso que é preciso estabelecer os critérios e a partir daí julgarmos. Agora, assim a olho nu, digamos que
não obstante o esforço feito, temos ainda um caminho muito longo para percorrer. Doutor, acha que os mentores da linha da frente e mais tarde da SADCC revêem-se naquilo que é a dinâmica atual do processo da integração na região? São realidades. A região é a mesma. A agenda de longo prazo é a mesma. A maneira como ela está a ser implementada decorre daquilo que são as transformações, algumas homogéneas, outras não, algumas mais sinuosas do que outras, das transformações que ocorrem na região e no mundo. Portanto, aquilo que Nyerere, Kaunda, que ainda está vivo, Samora, Seretse Khama, Lebua Jonathan, Agostinho Neto, Seretse Khama pensaram quando criaram a linha da frente e depois foram para Lusaka para criar a SADCC, do ponto de vista de princípios, acho que não há uma grande divergência em relação àquilo que temos hoje. Agora, do ponto de vista de implementação, as coisas são muito mais complicadas. Precisamos de parar ou não repensar e revisitar os ideais da integração regional? Eu penso que em nenhum momento pode dizer que eu vou parar para repensar. O que tem que fazer é que agora na atual conjuntura, agora na atual fase do processo histórico, com as transformações ocorridas na região, no continente e no mundo, como é que nós devemos recalibrar a nossa organização regional para que aquela agenda de paz e estabilidade em relação à qual todos esses líderes estão de acordo e lutaram por ela, a agenda de desenvolvimento que eles pensaram nela seja. Portanto, eu penso que vale a pena, de uma maneira estruturada, de uma maneira pensada, de uma maneira organizada, parar e refletir. E parar e refletir significa o quê? Significa encontrar um grupo de pensadores, um grupo de experts, algumas universidades. Digam, olha, ajudem-nos lá a olhar para a nossa agenda, aquilo que foi concebido pelos países da linha da frente, aquilo que foi pensado em 1980, o que foi pensado em 1992, hoje em 2020, e olhando para os próximos 50 anos, o que é que vocês haviam de aconselhar aos países da região como o novo plano indicativo de desenvolvimento da região? Eu penso que é esse trabalho que todos nós estamos de acordo que precisamos de fazer. Dr. Tomás Salomão foi nosso convidado neste espaço especial alusivo aos 40 anos da criação da SADC. O Dr. Tomás Salomão trabalhou durante 2 mandatos como secretário executivo da SADC. Por conseguinte, ele conhece melhor por dentro a vida desta organização e, sobretudo, os desafios que se impõem para o prosseguimento da agenda de desenvolvimento. Fica aqui renovado o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência. E para já, continue ligado a nós, pois nós somos a sua melhor companhia.